Fala investidores, beleza? Reinaldo Neto na área, o investidor Caissara, e hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Vamos lá. A taxa Selic influencia quanto você ganha ao investir, o quanto você paga nos seus empréstimos, os preços dos produtos e até o custo do próprio dinheiro. Neste vídeo você vai entender por que a taxa Selic é a taxa mais importante da nossa economia. E vamos dividir esse vídeo em três partes. A primeira fala sobre os efeitos da Selic no nosso dia a dia. A Selic é o juros básico da economia. Isso significa que ela serve como base para definir qualquer juros cobrado na nossa economia. Por isso, quando a Selic cai, os empréstimos tendem a ficar mais baratos. E o contrário também é verdadeiro. E por conta disso, os economistas dizem que a Selic define o preço do dinheiro, ou o custo do dinheiro. Mas isso não quer dizer que a taxa do seu empréstimo vai ser exatamente igual à taxa Selic. A Selic é o ponto de partida para a formação do custo do empréstimo, mas o banco leva em conta muitas outras variáveis, como o risco de inadimplência da operação, os custos operacionais, o lucro que ele vai tirar desta operação, e aí sim ele chega à taxa final que você vai pagar no empréstimo. Se a Selic é o ponto de partida para definir o custo do empréstimo, ela acaba impactando também o consumo no nosso país. Se o empréstimo fica mais caro, o consumo diminui. Agora, se os juros estão lá embaixo, o consumo tende a aumentar. As pessoas fazem mais compras, as empresas tomam mais crédito para investir nos seus negócios. O outro efeito no dia a dia é na parte dos investimentos. E a lógica é muito parecida com a dos empréstimos. Quando você pega um dinheiro emprestado, você paga juros. Quando você investe, você ganha juros. Então, se a Selic está baixa, você tende a ganhar juros menores nos seus investimentos e vice-versa. Quais são os investimentos que sofrem a influência diretamente da taxa Selic? São os investimentos chamados de renda fixa, que são aqueles mais conservadores. Entre eles estão, por exemplo, os títulos do Tesouro Nacional, os CDBs, LCI, LCA, a poupança, fundo de renda fixa e entre outros. Alguns desses investimentos pagam exatamente a variação da taxa Selic, como é o caso do Tesouro Selic. Outros pagam um percentual, como é o caso da poupança. E outros ainda pagam um percentual da taxa DI ou do CDI, que é uma taxa que fica muito próximo à Selic e tende a acompanhar o comportamento da taxa básica de juros. Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda como funciona na prática. O Tesouro Selic ele paga sempre 100% da taxa Selic. Supondo que a taxa básica esteja em 2% ao ano, ele vai pagar 2% para você, menos o imposto de renda, é claro, né? A poupança paga 70% da taxa Selic. Como a Selic de 2% ao ano, 70% de 2% dá 1,4% ao ano. Lembrando que ela não tem imposto de renda. Se o CDB paga 110% do CDI, ele vai pagar praticamente a taxa Selic, já que CDI e Selic andam sempre colados, mais 10%. Isso vai dar 2,2% ao ano, menos imposto de renda. Só que tem um fator importante que você precisa levar em consideração deste cálculo todo, que é a inflação. De nada adianta a Selic estar alta se a inflação também estiver. Por quê? Se você ganhou 10% de rendimento investindo na Tesouro Selic, mas os preços também subiram 10%, você só manteve o seu poder de compra. Você não ganhou dinheiro real. Outra questão importante na relação entre Selic e os investimentos é que quando os juros estão mais altos, você sabe que vai ganhar um retorno bom, mesmo investindo em investimentos de renda fixa, que são mais conservadores. Mas quando a Selic cai, tanto as empresas quanto as pessoas tendem a buscar retornos maior em investimentos de maior risco. Nesse caso, as empresas investem mais nos seus próprios negócios ou em novos negócios e as pessoas tendem a partir para os investimentos de renda variável, como é o caso das ações, para conseguir ganhar o mesmo dinheiro que antes ganhava na renda fixa, sem correr muito risco. Até aqui a gente viu os efeitos práticos da Selic nos empréstimos, no consumo, nos investimentos. Mas o que define exatamente a taxa Selic? Vai ficar baixa, alta ou se manter? A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a meta da taxa Selic. Esse é o famoso cupom, que você escuta falar no noticiário, mas existe um jeito de chegar nessa meta. Não é o cupom que define em um dia a meta e no outro dia seguinte todos os juros são automaticamente atualizados. Para levar os juros para a meta na prática, o Banco Central utiliza milhares de operações todos os dias, negociando os títulos públicos com bancos e corretores. Por meio dessas operações, o Banco Central consegue tirar ou colocar dinheiro na economia, e isso influencia todas as outras operações realizadas pelas instituições financeiras. E é assim que ele faz com que os juros se aproximem da meta definida pelo cupom. Essas negociações diárias acontecem por meio de um sistema que é acessado pelo Banco Central e por essas instituições financeiras. É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a sigla para esse sistema, que é a Selic, que dá o nome para a nossa taxa básica de juros da economia. A taxa média praticada nessas milhares de operações que acontece
no sistema Selic é chamado de taxa Selic over. Então, a gente tem o Selic, que é o sistema onde acontecem as operações. A gente tem a Selic over, que é a taxa efetivamente praticada nessas negociações diárias. A gente também tem a taxa Selic meta, que é a definida pelo cupom. E é essa mais famosa que a gente acaba escutando nos noticiários. E todo esse esforço do Banco Central faz para trazer a Selic para a meta. Tem um motivo, que é controlar a inflação. Isso acontece desde 1999, com a criação do chamado tripé macroeconômico, que basicamente definiu algumas diretrizes para deixar nossa economia mais estável. E os 3 pilares desses são dólar flutuante, a definição de uma meta para as contas públicas e a definição de uma meta para a inflação. E para não furar essa meta de inflação, o instrumento usado é justamente a Selic. Quanto menor a taxa Selic, mais dinheiro circulando, pessoas consumindo e a demanda maior. Os preços tendem a subir. E para não furar essa meta da inflação, o instrumento utilizado é justamente a taxa Selic. Quanto menor a Selic, mais dinheiro circulando, mais pessoas consumindo. E com a demanda maior, os preços tendem a subir, que é a inflação. Com as taxas maior, mais caro é o crédito. A demanda cai, os preços também caem. Por isso, ao ver que a inflação está subindo muito e está distanciando da meta, o Banco Central sobe os juros para frear o consumo e conter o aumento dos preços. No modo econômico de dizer, isso é chamado de aperto monetário. Mas, por outro lado, se a economia está fraca, as pessoas estão consumindo pouco, o Banco Central tende a reduzir os juros para baratear o preço do dinheiro. O custo do dinheiro, na verdade, fica mais barato e assim estimula o consumo, trazendo de volta a inflação para a meta. É o que é chamado de afrouxamento monetário. Resumindo, a Selic é a taxa usada como referência para todas as operações que envolvem dinheiro na nossa economia. E é por isso que ela afeta mais o nosso bolso do que a gente imagina. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha. Forte abraço.